assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Agora, você e sua esposa acabaram de comprar uma casa em uma linda floresta. Vocês tinham tudo para viverem felizes e tranquilos, neste cenário tranquilo e silencioso. Porém, o que você menos esperava era que esse lugar também é habitado por animais que estão dispostos a não deixar nenhum intruso viver em seu ambiente. Eles planejam, então, uma forma de expulsar você e sua família da sua floresta. E por esse motivo, a sua paz acaba. E uma grande guerra entre seres humanos e animais se inicia. Como brigar contra seres tão fofinhos e inocentes? Todos vão achar que vocês estão malucos. Agora será preciso encontrar uma maneira de ter harmonia com essa turma, que está totalmente indignada. Muitas situações engraçadas e desconcertantes, com certeza, estão preparadas para você nesta louca aventura. Será que é possível encontrar harmonia com essa louca turma de bichos? A história gira em torno de um grupo de animais fofinhos, mas com uma atitude bem determinada. O cenário é uma floresta perfeita, onde tudo parece calmo e tranquilo, até que um casal de humanos decide se mudar para lá. Esses novos moradores, claro, pensam que encontraram o paraíso, mas os habitantes da floresta, que são super protetores do seu lar, não estão nada felizes com a invasão. Eles planejam, com muita criatividade e algumas boas doses de trapalhadas, expulsar os humanos e garantir que a floresta continue sendo só deles. O que se segue é uma verdadeira montanha-russa de comédia, com os animais tentando bolar estratégias para se livrar dos novos vizinhos e os humanos tentando, de todo jeito, se adaptar ao novo lar. A luta entre os seres humanos e os bichos é cheia de situações hilárias e momentos inesperados. Então, no meio dessa bagunça toda, os animais que incluem um esquilo hiperativo, uma coruja com uma sabedoria meio maluca e uma família de porcos que é pura fofura, tentam de tudo para manter os humanos longe. Cada tentativa é mais engraçada do que a anterior, com muito de pegadinhas e planos que saem totalmente do controle. Os humanos, por outro lado, são super alegres e determinados a não deixar que as situações bizarras os façam desistir do sonho da casa na floresta. Eles tentam se enturmar com os animais e se adaptar ao estilo de vida selvagem, o que gera cenas hilárias e momentos de pura diversão. Há também uma série de mal-entendidos e situações cômicas que mostram o quanto é difícil encontrar um equilíbrio entre as duas partes. À medida que o filme avança, tanto os humanos quanto os animais começam a perceber que suas diferenças não são tão grandes quanto pensavam. Eles começam a encontrar maneiras de trabalhar juntos, e a convivência entre eles vai se tornando cada vez mais harmoniosa. A história termina com uma mensagem positiva sobre como é possível superar desentendimentos e encontrar um terreno comum, mesmo quando as coisas parecem complicadas. A coisa começa a ficar mais intensa quando os humanos percebem que os animais não estão brincando. Eles armam armadilhas, fazem emboscadas e criam confusões inacreditáveis. Os esquilos, por exemplo, têm um plano genial envolvendo nozes, um riacho e uma boa dose de trabalho em equipe. Eles são os mestres em criar problemas do nada. Espertinhos e cheios de energia, estão sempre prontos para causar uma boa risada. Enquanto isso, a coruja, que é tipo a estrategista da turma, fica tramando planos cada vez mais elaborados. Ela tenta convencer os animais a serem mais espertos, menos impulsivos, mas é claro que com tanta personalidade diferente, sempre acontece algum desastre inesperado. Tem um momento super engraçado, quando eles tentam assustar os humanos com um falso ataque noturno, e tudo o que conseguem é uma grande bagunça de gritos e risadas. Do outro lado, os humanos não desistem fácil. Eles começam a entender que os animais não são só adoráveis, são também bem espertos e muito determinados a defender seu território. Então, eles resolvem fazer de tudo para se dar bem com a vizinhança. Plantam árvores, montam comedouros de pássaros, tentam até cantar músicas da floresta, o que resulta numa cena de karaokê memorável. Claro que, em vez de agradar, isso só irrita ainda mais os bichos. Mas aos poucos,
todos começam a se conhecer melhor. Os humanos percebem que invadiram o espaço dos animais sem entender a importância dele, enquanto os bichos, por sua vez, descobrem que talvez os novos moradores não sejam tão ruins assim. Começam a rolar alguns momentos mais fofos, onde um ou outro animal se aproxima curioso, e os humanos tentam, com jeitinho, ganhar a confiança deles. Depois dessa festa completamente insana, onde cada plano deu errado de um jeito mais engraçado que o outro, tanto os animais quanto os humanos finalmente se sentam, ou, no caso dos bichos, se empoleiram e se aconchegam para conversar. É aquele momento em que todo mundo, exausto de tanto correr, brigar e rir, decide que talvez seja hora de tentar outra abordagem. Os animais, liderados pela coruja sábia e pelo esquilo maluco, finalmente explicam o que os incomoda. Eles falam sobre como o barulho das construções assustou a todos, como as árvores derrubadas destruíram casas e esconderijos, e como eles sentem falta do sossego que tinham antes da chegada dos humanos. É um momento tocante, com direito a olhares de cachorros pidões e pássaros fazendo bico triste, que quase parte o coração de qualquer um. Os humanos, tocados pela sinceridade dos animais, percebem que realmente não haviam pensado nas consequências de suas ações. Eles se desculpam e prometem fazer melhor. Com isso, decidem não apenas construir suas casas de um jeito mais ecológico e menos invasivo, mas também criar um santuário para proteger o habitat dos bichos. Eles começam a trabalhar juntos, lado a lado, com os esquilos ajudando a espalhar sementes e os humanos aprendendo com a coruja como plantar da maneira certa. Os porcos, por sua vez, tornam-se os embaixadores da amizade interespécies, sempre prontos para um abraço ou uma travessura cômica. Eles se tornam verdadeiros mestres em trazer os humanos para atividades florestais, como brincadeiras de esconde-esconde, em que, claro, os animais sempre ganham. À medida que passam mais tempo juntos, os humanos e os bichos descobrem que têm muito em comum. Eles começam a criar um pequeno clube na floresta, onde todos se reúnem para compartilhar histórias, dividir risadas e, claro, enfrentar novos desafios juntos, como um temporal inesperado ou uma invasão de turistas que queriam transformar a floresta em parque temático. Eles aprendem a confiar uns nos outros e, mais importante, a se respeitar. Após a reconciliação emocionante, a vida na floresta se transforma em um verdadeiro espetáculo de convivência pacífica e divertida. Humanos e animais começam a formar uma comunidade inusitada, mas cheia de vida. As manhãs começam com os pássaros ensaiando seus cantos na varanda da casa, enquanto os humanos aprendem a apreciar o despertar natural, bem longe dos despertadores barulhentos. A família humana, liderada por sua filha curiosa, decide criar um Dia da Floresta, um evento semanal para celebrar a união com os bichos. Cada animal tem uma tarefa especial. Os esquilos preparam uma caça ao tesouro entre as árvores, usando nozes como pistas. A coruja organiza uma competição de sabedoria, em que, claro, ninguém nunca consegue vencer. E até os porcos, sempre animados, fazem uma corrida de lama que se torna o evento mais esperado. Todo mundo acaba sujo de lama e rindo até não aguentar mais. Nesse novo ambiente colaborativo, a floresta ganha vida de uma forma completamente nova. Os humanos constroem uma cabana comunitária onde todos podem se reunir para contar histórias, enquanto os animais criam trilhas especiais, guiando os humanos pelos melhores pontos da floresta. Os cervos, com sua elegância, organizam desfiles espontâneos, atravessando campos abertos em fila indiana, enquanto os humanos assistem, aplaudindo, como se fosse um show exclusivo da natureza. O tempo passa, e a floresta se torna um lugar mágico, um exemplo de como a cooperação pode criar algo verdadeiramente especial. Os humanos aprendem a aproveitar as pequenas coisas, o cheiro das flores, o som da chuva nas folhas, o brilho das estrelas que parecem ainda mais brilhantes no céu escuro da floresta. Eles até aprendem a entender as falas dos bichos. Cada piado e grunhido ganha significado em seu novo vocabulário natural. Mas claro, o filme não poderia terminar sem uma última surpresa. Um dia, aparece um novo grupo de desenvolvedores querendo transformar uma parte da floresta em um resort de luxo. Eles chegam com suas máquinas e planos ambiciosos, prontos para desmatar uma grande área. É quando os humanos e os bichos, agora mais unidos do que nunca, decidem que não vão deixar isso acontecer. Juntos, eles armam uma última grande pegadinha
para assustar os desenvolvedores e fazê-los pensar duas vezes. Com truques ainda mais elaborados, desde imitar sons assustadores até criar pistas falsas de um monstro da floresta, eles conseguem fazer com que os visitantes indesejados saiam correndo em pânico, sem olhar para trás. E assim, o ciclo se completa. A floresta permanece intacta, os humanos e os bichos continuam vivendo em perfeita harmonia, e todos aprendem que a união faz a força, e que, às vezes, é preciso ser um pouco louco para proteger o que amamos. Deu a Louca nos Bichos termina com uma última cena, cheia de sorrisos e olhares cúmplices entre os personagens, enquanto todos se sentam em volta de uma fogueira, curtindo a tranquilidade da noite. E a mensagem final? Que a natureza tem seu próprio jeito de falar, e que quando escutamos com o coração, descobrimos que todos fazemos parte de uma mesma grande família. Agora, você e sua esposa acabaram de comprar uma casa em uma linda floresta. Vocês tinham tudo para viverem felizes e tranquilos, neste cenário tranquilo e silencioso. Porém, o que você menos esperava era que esse lugar também é habitado por animais que estão dispostos a não deixar nenhum intruso viver em seu ambiente. Eles planejam, então, uma forma de expulsar você e sua família da sua floresta. E por esse motivo, a sua paz acaba. E uma grande guerra entre seres humanos e animais se inicia. Como brigar contra seres tão fofinhos e inocentes? Todos vão achar que vocês estão malucos. Agora será preciso encontrar uma maneira de ter harmonia com essa turma, que está totalmente indignada. Muitas situações engraçadas e desconcertantes, com certeza, estão preparadas para você nesta louca aventura. Será que é possível encontrar harmonia com essa louca turma de bichos? A história gira em torno de um grupo de animais fofinhos, mas com uma atitude bem determinada. O cenário é uma floresta perfeita, onde tudo parece calmo e tranquilo, até que um casal de humanos decide se mudar para lá. Esses novos moradores, claro, pensam que encontraram o paraíso, mas os habitantes da floresta, que são super protetores do seu lar, não estão nada felizes com a invasão. Eles planejam, com muita criatividade e algumas boas doses de trapalhadas, expulsar os humanos e garantir que a floresta continue sendo só deles. O que se segue é uma verdadeira montanha-russa de comédia, com os animais tentando bolar estratégias para se livrar dos novos vizinhos e os humanos tentando, de todo jeito, se adaptar ao novo lar. A luta entre os seres humanos e os bichos é cheia de situações hilárias e momentos inesperados. Então, no meio dessa bagunça toda, os animais que incluem um esquilo hiperativo, uma coruja com uma sabedoria meio maluca e uma família de porcos que é pura fofura, tentam de tudo para manter os humanos longe. Cada tentativa é mais engraçada do que a anterior, com muito de pegadinhas e planos que saem totalmente do controle. Os humanos, por outro lado, são super alegres e determinados a não deixar que as situações bizarras os façam desistir do sonho da casa na floresta. Eles tentam se enturmar com os animais e se adaptar ao estilo de vida selvagem, o que gera cenas hilárias e momentos de pura diversão. Há também uma série de mal-entendidos e situações cômicas que mostram o quanto é difícil encontrar um equilíbrio entre as duas partes. À medida que o filme avança, tanto os humanos quanto os animais começam a perceber que suas diferenças não são tão grandes quanto pensavam. Eles começam a encontrar maneiras de trabalhar juntos, e a convivência entre eles vai se tornando cada vez mais harmoniosa. A história termina com uma mensagem positiva sobre como é possível superar desentendimentos e encontrar um terreno comum, mesmo quando as coisas parecem complicadas. A coisa começa a ficar mais intensa quando os humanos percebem que os animais não estão brincando. Eles armam armadilhas, fazem emboscadas e criam confusões inacreditáveis. Os esquilos, por exemplo, têm um plano genial envolvendo nozes, um riacho e uma boa dose de trabalho em equipe. Eles são os mestres em criar problemas do nada. Espertinhos e cheios de energia, estão sempre prontos para causar uma boa risada. Enquanto isso, a coruja, que é tipo a estrategista da turma, fica tramando planos cada vez mais elaborados. Ela tenta convencer os animais a serem mais espertos, menos impulsivos, mas é claro que com tanta personalidade diferente, sempre acontece algum desastre inesperado. Tem um momento super engraçado quando eles tentam assustar os humanos com um falso ataque noturno,
e tudo o que conseguem é uma grande bagunça de gritos e risadas. Do outro lado, os humanos não desistem fácil. Eles começam a entender que os animais não são só adoráveis, são também bem espertos e muito determinados a defender seu território. Então, eles resolvem fazer de tudo para se dar bem com a vizinhança. Plantam árvores, montam comedouros de pássaros, tentam até cantar músicas da floresta, o que resulta numa cena de karaokê memorável. Claro que, em vez de agradar, isso só irrita ainda mais os bichos. Mas aos poucos, todos começam a se conhecer melhor. Os humanos percebem que invadiram o espaço dos animais sem entender a importância dele, enquanto os bichos, por sua vez, descobrem que talvez os novos moradores não sejam tão ruins assim. Começam a rolar alguns momentos mais fofos, onde um ou outro animal se aproxima curioso, e os humanos tentam, com jeitinho, ganhar a confiança deles. Depois dessa festa completamente insana, onde cada plano deu errado de um jeito mais engraçado que o outro, tanto os animais quanto os humanos finalmente se sentam, ou, no caso dos bichos, se empoleiram e se aconchegam para conversar. É aquele momento em que todo mundo, exausto de tanto correr, brigar e rir, decide que talvez seja hora de tentar outra abordagem. Os animais, liderados pela coruja sábia e pelo esquilo maluco, finalmente explicam o que os incomoda. Eles falam sobre como o barulho das construções assustou a todos, como as árvores derrubadas destruíram casas e esconderijos, e como eles sentem falta do sossego que tinham antes da chegada dos humanos. É um momento tocante, com direito a olhares de cachorros pidões e pássaros fazendo bico triste, que quase parte o coração de qualquer um. Os humanos, tocados pela sinceridade dos animais, percebem que realmente não haviam pensado nas consequências de suas ações. Eles se desculpam e prometem fazer melhor. Com isso, decidem não apenas construir suas casas de um jeito mais ecológico e menos invasivo, mas também criar um santuário para proteger o habitat dos bichos. Eles começam a trabalhar juntos, lado a lado, com os esquilos ajudando a espalhar sementes e os humanos aprendendo com a coruja como plantar da maneira certa. Os porcos, por sua vez, tornam-se os embaixadores da amizade interespécies, sempre prontos para um abraço ou uma travessura cômica. Eles se tornam verdadeiros mestres em trazer os humanos para atividades florestais, como brincadeiras de esconde-esconde, em que, claro, os animais sempre ganham. À medida que passam mais tempo juntos, os humanos e os bichos descobrem que têm muito em comum. Eles começam a criar um pequeno clube na floresta, onde todos se reúnem para compartilhar histórias, dividir risadas e, claro, enfrentar novos desafios juntos, como um temporal inesperado ou uma invasão de turistas que queriam transformar a floresta em parque temático. Eles aprendem a confiar uns nos outros e, mais importante, a se respeitar. Após a reconciliação emocionante, a vida na floresta se transforma em um verdadeiro espetáculo de convivência pacífica e divertida. Humanos e animais começam a formar uma comunidade inusitada, mas cheia de vida. As manhãs começam com os pássaros ensaiando seus cantos na varanda da casa, enquanto os humanos aprendem a apreciar o despertar natural, bem longe dos despertadores barulhentos. A família humana, liderada por sua filha curiosa, decide criar um Dia da Floresta, um evento semanal para celebrar a união com os bichos. Cada animal tem uma tarefa especial. Os esquilos preparam uma caça ao tesouro entre as árvores, usando nozes como pistas. A coruja organiza uma competição de sabedoria, em que, claro, ninguém nunca consegue vencer. E até os porcos, sempre animados, fazem uma corrida de lama que se torna o evento mais esperado. Todo mundo acaba sujo de lama e rindo até não aguentar mais. Nesse novo ambiente colaborativo, a floresta ganha vida de uma forma completamente nova. Os humanos constroem uma cabana comunitária onde todos podem se reunir para contar histórias, enquanto os animais criam trilhas especiais, guiando os humanos pelos melhores pontos da floresta. Os cervos, com sua elegância, organizam desfiles espontâneos, atravessando campos abertos em fila indiana, enquanto os humanos assistem, aplaudindo, como se fosse um show exclusivo da natureza. O tempo passa, e a floresta se torna um lugar mágico, um exemplo de como a cooperação pode criar algo verdadeiramente especial. Os humanos aprendem a aproveitar as pequenas coisas, o cheiro das flores, o som da chuva nas folhas, o brilho das estrelas que parecem ainda mais brilhantes no céu escuro da floresta.
Eles até aprendem a entender as falas dos bichos. Cada piado e grunhido ganha significado em seu novo vocabulário natural. Mas claro, o filme não poderia terminar sem uma última surpresa. Um dia, aparece um novo grupo de desenvolvedores querendo transformar uma parte da floresta em um resort de luxo. Eles chegam com suas máquinas e planos ambiciosos, prontos para desmatar uma grande área. É quando os humanos e os bichos, agora mais unidos do que nunca, decidem que não vão deixar isso acontecer. Juntos, eles armam uma última grande pegadinha para assustar os desenvolvedores e fazê-los pensar duas vezes. Com truques ainda mais elaborados, desde imitar sons assustadores até criar pistas falsas de um monstro da floresta, eles conseguem fazer com que os visitantes indesejados saiam correndo em pânico, sem olhar para trás. E assim, o ciclo se completa. A floresta permanece intacta, os humanos e os bichos continuam vivendo em perfeita harmonia, e todos aprendem que a união faz a força, e que, às vezes, é preciso ser um pouco louco para proteger o que amamos. Deu a Louca nos Bichos termina com uma última cena, cheia de sorrisos e olhares cúmplices entre os personagens, enquanto todos se sentam em volta de uma fogueira, curtindo a tranquilidade da noite. E a mensagem final? Que a natureza tem seu próprio jeito de falar, e que quando escutamos com o coração, descobrimos que todos fazemos parte de uma mesma grande família. Agora, você e sua esposa acabaram de comprar uma casa em uma linda floresta. Vocês tinham tudo para viverem felizes e tranquilos, neste cenário tranquilo e silencioso. Porém, o que você menos esperava era que esse lugar também é habitado por animais que estão dispostos a não deixar nenhum intruso viver em seu ambiente. Eles planejam, então, uma forma de expulsar você e sua família da sua floresta. E por esse motivo, a sua paz acaba. E uma grande guerra entre seres humanos e animais se inicia. Como brigar contra seres tão fofinhos e inocentes? Todos vão achar que vocês estão malucos. Agora será preciso encontrar uma maneira de ter harmonia com essa turma, que está totalmente indignada. Muitas situações engraçadas e desconcertantes, com certeza, estão preparadas para você nesta louca aventura. Será que é possível encontrar harmonia com essa louca turma de bichos? A história gira em torno de um grupo de animais fofinhos, mas com uma atitude bem determinada. O cenário é uma floresta perfeita, onde tudo parece calmo e tranquilo, até que um casal de humanos decide se mudar para lá. Esses novos moradores, claro, pensam que encontraram o paraíso, mas os habitantes da floresta, que são super protetores do seu lar, não estão nada felizes com a invasão. Eles planejam, com muita criatividade e algumas boas doses de trapalhadas, expulsar os humanos e garantir que a floresta continue sendo só deles. O que se segue é uma verdadeira montanha-russa de comédia, com os animais tentando bolar estratégias para se livrar dos novos vizinhos e os humanos tentando, de todo jeito, se adaptar ao novo lar. A luta entre os seres humanos e os bichos é cheia de situações hilárias e momentos inesperados. Então, no meio dessa bagunça toda, os animais que incluem um esquilo hiperativo, uma coruja com uma sabedoria meio maluca e uma família de porcos que é pura fofura, tentam de tudo para manter os humanos longe. Cada tentativa é mais engraçada do que a anterior, com muito de pegadinhas e planos que saem totalmente do controle. Os humanos, por outro lado, são super alegres e determinados a não deixar que as situações bizarras os façam desistir do sonho da casa na floresta. Eles tentam se enturmar com os animais e se adaptar ao estilo de vida selvagem, o que gera cenas hilárias e momentos de pura diversão. Há também uma série de mal-entendidos e situações cômicas que mostram o quanto é difícil encontrar um equilíbrio entre as duas partes. À medida que o filme avança, tanto os humanos quanto os animais começam a perceber que suas diferenças não são tão grandes quanto pensavam. Eles começam a encontrar maneiras de trabalhar juntos, e a convivência entre eles vai se tornando cada vez mais harmoniosa. A história termina com uma mensagem positiva sobre como é possível superar desentendimentos e encontrar um terreno comum, mesmo quando as coisas parecem complicadas. A coisa começa a ficar mais intensa quando os humanos percebem que os animais não estão brincando. Eles armam armadilhas, fazem emboscadas e criam confusões inacreditáveis. Os esquilos, por exemplo, têm um plano genial envolvendo nozes,
um riacho e uma boa dose de trabalho em equipe. Eles são os mestres em criar problemas do nada. Espertinhos e cheios de energia, estão sempre prontos para causar uma boa risada. Enquanto isso, a coruja, que é tipo a estrategista da turma, fica tramando planos cada vez mais elaborados. Ela tenta convencer os animais a serem mais espertos, menos impulsivos, mas é claro que com tanta personalidade diferente, sempre acontece algum desastre inesperado. Tem um momento super engraçado quando eles tentam assustar os humanos com um falso ataque noturno, e tudo o que conseguem é uma grande bagunça de gritos e risadas. Do outro lado, os humanos não desistem fácil. Eles começam a entender que os animais não são só adoráveis, são também bem espertos e muito determinados a defender seu território. Então, eles resolvem fazer de tudo para se dar bem com a vizinhança. Plantam árvores, montam comedouros de pássaros, tentam até cantar músicas da floresta, o que resulta numa cena de karaokê memorável. Claro que, em vez de agradar, isso só irrita ainda mais os bichos. Mas aos poucos, todos começam a se conhecer melhor. Os humanos percebem que invadiram o espaço dos animais sem entender a importância dele, enquanto os bichos, por sua vez, descobrem que talvez os novos moradores não sejam tão ruins assim. Começam a rolar alguns momentos mais fofos, onde um ou outro animal se aproxima curioso, e os humanos tentam, com jeitinho, ganhar a confiança deles. Depois dessa festa completamente insana, onde cada plano deu errado de um jeito mais engraçado que o outro, tanto os animais quanto os humanos finalmente se sentam, ou, no caso dos bichos, se empoleiram e se aconchegam para conversar. É aquele momento em que todo mundo, exausto de tanto correr, brigar e rir, decide que talvez seja hora de tentar outra abordagem. Os animais, liderados pela coruja sábia e pelo esquilo maluco, finalmente explicam o que os incomoda. Eles falam sobre como o barulho das construções assustou a todos, como as árvores derrubadas destruíram casas e esconderijos, e como eles sentem falta do sossego que tinham antes da chegada dos humanos. É um momento tocante, com direito a olhares de cachorros pidões e pássaros fazendo bico triste, que quase parte o coração de qualquer um. Os humanos, tocados pela sinceridade dos animais, percebem que realmente não haviam pensado nas consequências de suas ações. Eles se desculpam e prometem fazer melhor. Com isso, decidem não apenas construir suas casas de um jeito mais ecológico e menos invasivo, mas também criar um santuário para proteger o habitat dos bichos. Eles começam a trabalhar juntos, lado a lado, com os esquilos ajudando a espalhar sementes e os humanos aprendendo com a coruja como plantar da maneira certa. Os porcos, por sua vez, tornam-se os embaixadores da amizade interespécies, sempre prontos para um abraço ou uma travessura cômica. Eles se tornam verdadeiros mestres em trazer os humanos para atividades florestais, como brincadeiras de esconde-esconde, em que, claro, os animais sempre ganham. À medida que passam mais tempo juntos, os humanos e os bichos descobrem que têm muito em comum. Eles começam a criar um pequeno clube na floresta, onde todos se reúnem para compartilhar histórias, dividir risadas e, claro, enfrentar novos desafios juntos, como um temporal inesperado ou uma invasão de turistas que queriam transformar a floresta em parque temático. Eles aprendem a confiar uns nos outros e, mais importante, a se respeitar. Após a reconciliação emocionante, a vida na floresta se transforma em um verdadeiro espetáculo de convivência pacífica e divertida. Humanos e animais começam a formar uma comunidade inusitada, mas cheia de vida. As manhãs começam com os pássaros ensaiando seus cantos na varanda da casa, enquanto os humanos aprendem a apreciar o despertar natural, bem longe dos despertadores barulhentos. A família humana, liderada por sua filha curiosa, decide criar um Dia da Floresta, um evento semanal para celebrar a união com os bichos. Cada animal tem uma tarefa especial. Os esquilos preparam uma caça ao tesouro entre as árvores, usando nozes como pistas. A coruja organiza uma competição de sabedoria, em que, claro, ninguém nunca consegue vencer. E até os porcos, sempre animados, fazem uma corrida de lama que se torna o evento mais esperado. Todo mundo acaba sujo de lama e rindo até não aguentar mais. Nesse novo ambiente colaborativo, a floresta ganha vida de uma forma completamente nova. Os humanos constroem uma cabana comunitária onde todos podem se reunir para contar histórias, enquanto os animais criam trilhas especiais.
guiando os humanos pelos melhores pontos da floresta. Os cervos, com sua elegância, organizam desfiles espontâneos, atravessando campos abertos em fila indiana, enquanto os humanos assistem, aplaudindo, como se fosse um show exclusivo da natureza. O tempo passa, e a floresta se torna um lugar mágico, um exemplo de como a cooperação pode criar algo verdadeiramente especial. Os humanos aprendem a aproveitar as pequenas coisas, o cheiro das flores, o som da chuva nas folhas, o brilho das estrelas que parecem ainda mais brilhantes no céu escuro da floresta. Eles até aprendem a entender as falas dos bichos. Cada piado e grunhido ganha significado em seu novo vocabulário natural. Mas claro, o filme não poderia terminar sem uma última surpresa. Um dia, aparece um novo grupo de desenvolvedores querendo transformar uma parte da floresta em um resort de luxo. Eles chegam com suas máquinas e planos ambiciosos, prontos para desmatar uma grande área. É quando os humanos e os bichos, agora mais unidos do que nunca, decidem que não vão deixar isso acontecer. Juntos, eles armam uma última grande pegadinha para assustar os desenvolvedores e fazê-los pensar duas vezes. Com truques ainda mais elaborados, desde imitar sons assustadores até criar pistas falsas de um monstro da floresta, eles conseguem fazer com que os visitantes indesejados saiam correndo em pânico, sem olhar para trás. E assim, o ciclo se completa. A floresta permanece intacta, os humanos e os bichos continuam vivendo em perfeita harmonia, e todos aprendem que a união faz a força, e que, às vezes, é preciso ser um pouco louco para proteger o que amamos. Deu a Louca nos Bichos termina com uma última cena, cheia de sorrisos e olhares cúmplices entre os personagens, enquanto todos se sentam em volta de uma fogueira, curtindo a tranquilidade da noite. E a mensagem final? Que a natureza tem seu próprio jeito de falar, e que quando escutamos com o coração, descobrimos que todos fazemos parte de uma mesma grande família. Agora, você e sua esposa acabaram de comprar uma casa em uma linda floresta. Vocês tinham tudo para viverem felizes e tranquilos, neste cenário tranquilo e silencioso. Porém, o que você menos esperava era que esse lugar também é habitado por animais que estão dispostos a não deixar nenhum intruso viver em seu ambiente. Eles planejam, então, uma forma de expulsar você e sua família da sua floresta. E por esse motivo, a sua paz acaba. E uma grande guerra entre seres humanos e animais se inicia. Como brigar contra seres tão fofinhos e inocentes? Todos vão achar que vocês estão malucos. Agora será preciso encontrar uma maneira de ter harmonia com essa turma, que está totalmente indignada. Muitas situações engraçadas e desconcertantes, com certeza, estão preparadas para você nesta louca aventura. Será que é possível encontrar harmonia com essa louca turma de bichos? A história gira em torno de um grupo de animais fofinhos, mas com uma atitude bem determinada. O cenário é uma floresta perfeita, onde tudo parece calmo e tranquilo, até que um casal de humanos decide se mudar para lá. Esses novos moradores, claro, pensam que encontraram o paraíso, mas os habitantes da floresta, que são super protetores do seu lar, não estão nada felizes com a invasão. Eles planejam, com muita criatividade e algumas boas doses de trapalhadas, expulsar os humanos e garantir que a floresta continue sendo só deles. O que se segue é uma verdadeira montanha-russa de comédia, com os animais tentando bolar estratégias para se livrar dos novos vizinhos e os humanos tentando, de todo jeito, se adaptar ao novo lar. A luta entre os seres humanos e os bichos é cheia de situações hilárias e momentos inesperados. Então, no meio dessa bagunça toda, os animais que incluem um esquilo hiperativo, uma coruja com uma sabedoria meio maluca e uma família de porcos que é pura fofura, tentam de tudo para manter os humanos longe. Cada tentativa é mais engraçada do que a anterior, com muito de pegadinhas e planos que saem totalmente do controle. Os humanos, por outro lado, são super alegres e determinados a não deixar que as situações bizarras os façam desistir do sonho da casa na floresta. Eles tentam se enturmar com os animais e se adaptar ao estilo de vida selvagem, o que gera cenas hilárias e momentos de pura diversão. Há também uma série de mal-entendidos e situações cômicas que mostram o quanto é difícil encontrar um equilíbrio entre as duas partes. À medida que o filme avança, tanto os humanos quanto os animais começam a perceber que suas diferenças não são tão grandes quanto pensavam.
eles começam a encontrar maneiras de trabalhar juntos, e a convivência entre eles vai se tornando cada vez mais harmoniosa. A história termina com uma mensagem positiva sobre como é possível superar desentendimentos e encontrar um terreno comum, mesmo quando as coisas parecem complicadas. A coisa começa a ficar mais intensa quando os humanos percebem que os animais não estão brincando. Eles armam armadilhas, fazem emboscadas e criam confusões inacreditáveis. Os esquilos, por exemplo, têm um plano genial envolvendo nozes, um riacho e uma boa dose de trabalho em equipe. Eles são os mestres em criar problemas do nada. Espertinhos e cheios de energia, estão sempre prontos para causar uma boa risada. Enquanto isso, a coruja, que é tipo a estrategista da turma, fica tramando planos cada vez mais elaborados. Ela tenta convencer os animais a serem mais espertos, menos impulsivos, mas é claro que com tanta personalidade diferente, sempre acontece algum desastre inesperado. Tem um momento super engraçado, quando eles tentam assustar os humanos com um falso ataque noturno, e tudo o que conseguem é uma grande bagunça de gritos e risadas. Do outro lado, os humanos não desistem fácil. Eles começam a entender que os animais não são só adoráveis, são também bem espertos e muito determinados a defender seu território. Então, eles resolvem fazer de tudo para se dar bem com a vizinhança. Plantam árvores, montam comedouros de pássaros, tentam até cantar músicas da floresta, o que resulta numa cena de karaokê memorável. Claro que, em vez de agradar, isso só irrita ainda mais os bichos. Mas aos poucos, todos começam a se conhecer melhor. Os humanos percebem que invadiram o espaço dos animais sem entender a importância dele, enquanto os bichos, por sua vez, descobrem que talvez os novos moradores não sejam tão ruins assim. Começam a rolar alguns momentos mais fofos, onde um ou outro animal se aproxima curioso, e os humanos tentam, com jeitinho, ganhar a confiança deles. Depois dessa festa completamente insana, onde cada plano deu errado de um jeito mais engraçado que o outro, tanto os animais quanto os humanos finalmente se sentam, ou, no caso dos bichos, se empoleiram e se aconchegam para conversar. É aquele momento em que todo mundo, exausto de tanto correr, brigar e rir, decide que talvez seja hora de tentar outra abordagem. Os animais, liderados pela coruja sábia e pelo esquilo maluco, finalmente explicam o que os incomoda. Eles falam sobre como o barulho das construções assustou a todos, como as árvores derrubadas destruíram casas e esconderijos, e como eles sentem falta do sossego que tinham antes da chegada dos humanos. É um momento tocante, com direito a olhares de cachorros pidões e pássaros fazendo bico triste, que quase parte o coração de qualquer um. Os humanos, tocados pela sinceridade dos animais, percebem que realmente não haviam pensado nas consequências de suas ações. Eles se desculpam e prometem fazer melhor. Com isso, decidem não apenas construir suas casas de um jeito mais ecológico e menos invasivo, mas também criar um santuário para proteger o habitat dos bichos. Eles começam a trabalhar juntos, lado a lado, com os esquilos ajudando a espalhar sementes e os humanos aprendendo com a coruja como plantar da maneira certa. Os porcos, por sua vez, tornam-se os embaixadores da amizade interespécies, sempre prontos para um abraço ou uma travessura cômica. Eles se tornam verdadeiros mestres em trazer os humanos para atividades florestais, como brincadeiras de esconde-esconde, em que, claro, os animais sempre ganham. À medida que passam mais tempo juntos, os humanos e os bichos descobrem que têm muito em comum. Eles começam a criar um pequeno clube na floresta, onde todos se reúnem para compartilhar histórias, dividir risadas e, claro, enfrentar novos desafios juntos, como um temporal inesperado ou uma invasão de turistas que queriam transformar a floresta em parque temático. Eles aprendem a confiar uns nos outros e, mais importante, a se respeitar. Após a reconciliação emocionante, a vida na floresta se transforma em um verdadeiro espetáculo de convivência pacífica e divertida. Humanos e animais começam a formar uma comunidade inusitada, mas cheia de vida. As manhãs começam com os pássaros ensaiando seus cantos na varanda da casa, enquanto os humanos aprendem a apreciar o despertar natural, bem longe dos despertadores barulhentos. A família humana, liderada por sua filha curiosa, decide criar um Dia da Floresta, um evento semanal para celebrar a união com os bichos. Cada animal tem uma tarefa especial. Os esquilos preparam uma caça ao tesouro entre as árvores, usando nozes como pistas.
A coruja organiza uma competição de sabedoria em que, claro, ninguém nunca consegue vencer. E até os porcos, sempre animados, fazem uma corrida de lama que se torna o evento mais esperado. Todo mundo acaba sujo de lama e rindo até não aguentar mais. Nesse novo ambiente colaborativo, a floresta ganha vida de uma forma completamente nova. Os humanos constroem uma cabana comunitária onde todos podem se reunir para contar histórias, enquanto os animais criam trilhas especiais, guiando os humanos pelos melhores pontos da floresta. Os cervos, com sua elegância, organizam desfiles espontâneos, atravessando campos abertos em fila indiana, enquanto os humanos assistem, aplaudindo, como se fosse um show exclusivo da natureza. O tempo passa, e a floresta se torna um lugar mágico, um exemplo de como a cooperação pode criar algo verdadeiramente especial. Os humanos aprendem a aproveitar as pequenas coisas, o cheiro das flores, o som da chuva nas folhas, o brilho das estrelas que parecem ainda mais brilhantes no céu escuro da floresta. Eles até aprendem a entender as falas dos bichos. Cada piado e grunhido ganha significado em seu novo vocabulário natural. Mas claro, o filme não poderia terminar sem uma última surpresa. Um dia, aparece um novo grupo de desenvolvedores querendo transformar uma parte da floresta em um resort de luxo. Eles chegam com suas máquinas e planos ambiciosos, prontos para desmatar uma grande área. É quando os humanos e os bichos, agora mais unidos do que nunca, decidem que não vão deixar isso acontecer. Juntos, eles armam uma última grande pegadinha para assustar os desenvolvedores e fazê-los pensar duas vezes. Com truques ainda mais elaborados, desde imitar sons assustadores até criar pistas falsas de um monstro da floresta, eles conseguem fazer com que os visitantes indesejados saiam correndo em pânico, sem olhar para trás. E assim, o ciclo se completa. A floresta permanece intacta, os humanos e os bichos continuam vivendo em perfeita harmonia, e todos aprendem que a união faz a força, e que, às vezes, é preciso ser um pouco louco para proteger o que amamos. Deu a Louca nos Bichos termina com uma última cena, cheia de sorrisos e olhares cúmplices entre os personagens, enquanto todos se sentam em volta de uma fogueira, curtindo a tranquilidade da noite. E a mensagem final? Que a natureza tem seu próprio jeito de falar, e que quando escutamos com o coração, descobrimos que todos fazemos parte de uma mesma grande família. Agora, você e sua esposa acabaram de comprar uma casa em uma linda floresta. Vocês tinham tudo para viverem felizes e tranquilos, neste cenário tranquilo e silencioso. Porém, o que você menos esperava era que esse lugar também é habitado por animais, que estão dispostos a não deixar nenhum intruso viver em seu ambiente. Eles planejam, então, uma forma de expulsar você e sua família da sua floresta. E por esse motivo, a sua paz acaba. E uma grande guerra entre seres humanos e animais se inicia. Como brigar contra seres tão fofinhos e inocentes? Todos vão achar que vocês estão malucos. Agora será preciso encontrar uma maneira de ter harmonia com essa turma, que está totalmente indignada. Muitas situações engraçadas e desconcertantes, com certeza, estão preparadas para você nesta louca aventura. Será que é possível encontrar harmonia com essa louca turma de bichos? A história gira em torno de um grupo de animais fofinhos, mas com uma atitude bem determinada. O cenário é uma floresta perfeita, onde tudo parece calmo e tranquilo, até que um casal de humanos decide se mudar para lá. Esses novos moradores, claro, pensam que encontraram o paraíso, mas os habitantes da floresta, que são super protetores do seu lar, não estão nada felizes com a invasão. Eles planejam, com muita criatividade e algumas boas doses de trapalhadas, expulsar os humanos e garantir que a floresta continue sendo só deles. O que se segue é uma verdadeira montanha-russa de comédia, com os animais tentando bolar estratégias para se livrar dos novos vizinhos e os humanos tentando, de todo jeito, se adaptar ao novo lar. A luta entre os seres humanos e os bichos é cheia de situações hilárias e momentos inesperados. Então, no meio dessa bagunça toda, os animais que incluem um esquilo hiperativo, uma coruja com uma sabedoria meio maluca e uma família de porcos que é pura fofura, tentam de tudo para manter os humanos longe. Cada tentativa é mais engraçada do que a anterior, com muito de pegadinhas e planos que saem totalmente do controle. Os humanos, por outro lado,
são super alegres e determinados a não deixar que as situações bizarras os façam desistir do sonho da casa na floresta. Eles tentam se enturmar com os animais e se adaptar ao estilo de vida selvagem, o que gera cenas hilárias e momentos de pura diversão. Há também uma série de mal-entendidos e situações cômicas que mostram o quanto é difícil encontrar um equilíbrio entre as duas partes. À medida que o filme avança, tanto os humanos quanto os animais começam a perceber que suas diferenças não são tão grandes quanto pensavam. Eles começam a encontrar maneiras de trabalhar juntos, e a convivência entre eles vai se tornando cada vez mais harmoniosa. A história termina com uma mensagem positiva sobre como é possível superar desentendimentos e encontrar um terreno comum, mesmo quando as coisas parecem complicadas. A coisa começa a ficar mais intensa quando os humanos percebem que os animais não estão brincando. Eles armam armadilhas, fazem emboscadas e criam confusões inacreditáveis. Os esquilos, por exemplo, têm um plano genial envolvendo nozes, um riacho e uma boa dose de trabalho em equipe. Eles são os mestres em criar problemas do nada. Espertinhos e cheios de energia, estão sempre prontos para causar uma boa risada. Enquanto isso, a coruja, que é tipo a estrategista da turma, fica tramando planos cada vez mais elaborados. Ela tenta convencer os animais a serem mais espertos, menos impulsivos, mas é claro que com tanta personalidade diferente, sempre acontece algum desastre inesperado. Tem um momento super engraçado quando eles tentam assustar os humanos com um falso ataque noturno, e tudo o que conseguem é uma grande bagunça de gritos e risadas. Do outro lado, os humanos não desistem fácil. Eles começam a entender que os animais não são só adoráveis, são também bem espertos e muito determinados a defender seu território. Então, eles resolvem fazer de tudo para se dar bem com a vizinhança. Plantam árvores, montam comedouros de pássaros, tentam até cantar músicas da floresta, o que resulta numa cena de karaokê memorável. Claro que, em vez de agradar, isso só irrita ainda mais os bichos. Mas aos poucos, todos começam a se conhecer melhor. Os humanos percebem que invadiram o espaço dos animais sem entender a importância dele, enquanto os bichos, por sua vez, descobrem que talvez os novos moradores não sejam tão ruins assim. Começam a rolar alguns momentos mais fofos, onde um ou outro animal se aproxima curioso, e os humanos tentam, com jeitinho, ganhar a confiança deles. Depois dessa festa completamente insana, onde cada plano deu errado de um jeito mais engraçado que o outro, tanto os animais quanto os humanos finalmente se sentam, ou, no caso dos bichos, se empoleiram e se aconchegam para conversar. É aquele momento em que todo mundo, exausto de tanto correr, brigar e rir, decide que talvez seja hora de tentar outra abordagem. Os animais, liderados pela coruja sábia e pelo esquilo maluco, finalmente explicam o que os incomoda. Eles falam sobre como o barulho das construções assustou a todos, como as árvores derrubadas destruíram casas e esconderijos, e como eles sentem falta do sossego que tinham antes da chegada dos humanos. É um momento tocante, com direito a olhares de cachorros pidões e pássaros fazendo bico triste, que quase parte o coração de qualquer um. Os humanos, tocados pela sinceridade dos animais, percebem que realmente não haviam pensado nas consequências de suas ações. Eles se desculpam e prometem fazer melhor. Com isso, decidem não apenas construir suas casas de um jeito mais ecológico e menos invasivo, mas também criar um santuário para proteger o habitat dos bichos. Eles começam a trabalhar juntos, lado a lado, com os esquilos ajudando a espalhar sementes e os humanos aprendendo com a coruja como plantar da maneira certa. Os porcos, por sua vez, tornam-se os embaixadores da amizade interespécies, sempre prontos para um abraço ou uma travessura cômica. Eles se tornam verdadeiros mestres em trazer os humanos para atividades florestais, como brincadeiras de esconde-esconde, em que, claro, os animais sempre ganham. À medida que passam mais tempo juntos, os humanos e os bichos descobrem que têm muito em comum. Eles começam a criar um pequeno clube na floresta, onde todos se reúnem para compartilhar histórias, dividir risadas e, claro, enfrentar novos desafios juntos, como um temporal inesperado ou uma invasão de turistas que queriam transformar a floresta em parque temático. Eles aprendem a confiar uns nos outros e, mais importante, a se respeitar.
Após a reconciliação emocionante, a vida na floresta se transforma em um verdadeiro espetáculo de convivência pacífica e divertida. Humanos e animais começam a formar uma comunidade inusitada, mas cheia de vida. As manhãs começam com os pássaros ensaiando seus cantos na varanda da casa, enquanto os humanos aprendem a apreciar o despertar natural, bem longe dos despertadores barulhentos. A família humana, liderada por sua filha curiosa, decide criar um Dia da Floresta, um evento semanal para celebrar a união com os bichos. Cada animal tem uma tarefa especial. Os esquilos preparam uma caça ao tesouro entre as árvores, usando nozes como pistas. A coruja organiza uma competição de sabedoria, em que, claro, ninguém nunca consegue vencer. E até os porcos, sempre animados, fazem uma corrida de lama que se torna o evento mais esperado. Todo mundo acaba sujo de lama e rindo até não aguentar mais. Nesse novo ambiente colaborativo, a floresta ganha vida de uma forma completamente nova. Os humanos constroem uma cabana comunitária onde todos podem se reunir para contar histórias, enquanto os animais criam trilhas especiais, guiando os humanos pelos melhores pontos da floresta. Os cervos, com sua elegância, organizam desfiles espontâneos, atravessando campos abertos em fila indiana, enquanto os humanos assistem, aplaudindo, como se fosse um show exclusivo da natureza. O tempo passa, e a floresta se torna um lugar mágico, um exemplo de como a cooperação pode criar algo verdadeiramente especial. Os humanos aprendem a aproveitar as pequenas coisas, o cheiro das flores, o som da chuva nas folhas, o brilho das estrelas que parecem ainda mais brilhantes no céu escuro da floresta. Eles até aprendem a entender as falas dos bichos. Cada piado e grunhido ganha significado em seu novo vocabulário natural. Mas claro, o filme não poderia terminar sem uma última surpresa. Um dia, aparece um novo grupo de desenvolvedores querendo transformar uma parte da floresta em um resort de luxo. Eles chegam com suas máquinas e planos ambiciosos, prontos para desmatar uma grande área. É quando os humanos e os bichos, agora mais unidos do que nunca, decidem que não vão deixar isso acontecer. Juntos, eles armam uma última grande pegadinha para assustar os desenvolvedores e fazê-los pensar duas vezes. Com truques ainda mais elaborados, desde imitar sons assustadores até criar pistas falsas de um monstro da floresta, eles conseguem fazer com que os visitantes indesejados saiam correndo em pânico, sem olhar para trás. E assim, o ciclo se completa. A floresta permanece intacta, os humanos e os bichos continuam vivendo em perfeita harmonia, e todos aprendem que a união faz a força, e que, às vezes, é preciso ser um pouco louco para proteger o que amamos. Deu a Louca nos Bichos termina com uma última cena, cheia de sorrisos e olhares cúmplices entre os personagens, enquanto todos se sentam em volta de uma fogueira, curtindo a tranquilidade da noite. E a mensagem final? Que a natureza tem seu próprio jeito de falar, e que quando escutamos com o coração, descobrimos que todos fazemos parte de uma mesma grande família. Agora, você e sua esposa acabaram de comprar uma casa em uma linda floresta. Vocês tinham tudo para viverem felizes e tranquilos, neste cenário tranquilo e silencioso. Porém, o que você menos esperava era que esse lugar também é habitado por animais, que estão dispostos a não deixar nenhum intruso viver em seu ambiente. Eles planejam, então, uma forma de expulsar você e sua família da sua floresta. E por esse motivo, a sua paz acaba. E uma grande guerra entre seres humanos e animais se inicia. Como brigar contra seres tão fofinhos e inocentes? Todos vão achar que vocês estão malucos. Agora será preciso encontrar uma maneira de ter harmonia com essa turma, que está totalmente indignada. Muitas situações engraçadas e desconcertantes, com certeza, estão preparadas para você nesta louca aventura. Será que é possível encontrar harmonia com essa louca turma de bichos? A história gira em torno de um grupo de animais fofinhos, mas com uma atitude bem determinada. O cenário é uma floresta perfeita, onde tudo parece calmo e tranquilo, até que um casal de humanos decide se mudar para lá. Esses novos moradores, claro, pensam que encontraram o paraíso, mas os habitantes da floresta, que são super protetores do seu lar, não estão nada felizes com a invasão. Eles planejam, com muita criatividade e algumas boas doses de trapalhadas, expulsar os humanos e garantir que a floresta continue sendo só deles. O que se segue é uma verdadeira montanha-russa de comédia.
com os animais tentando bolar estratégias para se livrar dos novos vizinhos e os humanos tentando, de todo jeito, se adaptar ao novo lar. A luta entre os seres humanos e os bichos é cheia de situações hilárias e momentos inesperados. Então, no meio dessa bagunça toda, os animais que incluem um esquilo hiperativo, uma coruja com uma sabedoria meio maluca e uma família de porcos que é pura fofura, tentam de tudo para manter os humanos longe. Cada tentativa é mais engraçada do que a anterior, com muito de pegadinhas e planos que saem totalmente do controle. Os humanos, por outro lado, são super alegres e determinados a não deixar que as situações bizarras os façam desistir do sonho da casa na floresta. Eles tentam se enturmar com os animais e se adaptar ao estilo de vida selvagem, o que gera cenas hilárias e momentos de pura diversão. Há também uma série de mal-entendidos e situações cômicas que mostram o quanto é difícil encontrar um equilíbrio entre as duas partes. À medida que o filme avança, tanto os humanos quanto os animais começam a perceber que suas diferenças não são tão grandes quanto pensavam. Eles começam a encontrar maneiras de trabalhar juntos, e a convivência entre eles vai se tornando cada vez mais harmoniosa. A história termina com uma mensagem positiva sobre como é possível superar desentendimentos e encontrar um terreno comum, mesmo quando as coisas parecem complicadas. A coisa começa a ficar mais intensa quando os humanos percebem que os animais não estão brincando. Eles armam armadilhas, fazem emboscadas e criam confusões inacreditáveis. Os esquilos, por exemplo, têm um plano genial envolvendo nozes, um riacho e uma boa dose de trabalho em equipe. Eles são os mestres em criar problemas do nada. Espertinhos e cheios de energia, estão sempre prontos para causar uma boa risada. Enquanto isso, a coruja, que é tipo a estrategista da turma, fica tramando planos cada vez mais elaborados. Ela tenta convencer os animais a serem mais espertos, menos impulsivos, mas é claro que com tanta personalidade diferente, sempre acontece algum desastre inesperado. Tem um momento super engraçado, quando eles tentam assustar os humanos com um falso ataque noturno, e tudo o que conseguem é uma grande bagunça de gritos e risadas. Do outro lado, os humanos não desistem fácil. Eles começam a entender que os animais não são só adoráveis, são também bem espertos e muito determinados a defender seu território. Então, eles resolvem fazer de tudo para se dar bem com a vizinhança. Plantam árvores, montam comedouros de pássaros, tentam até cantar músicas da floresta, o que resulta numa cena de karaokê memorável. Claro que, em vez de agradar, isso só irrita ainda mais os bichos. Mas aos poucos, todos começam a se conhecer melhor. Os humanos percebem que invadiram o espaço dos animais sem entender a importância dele, enquanto os bichos, por sua vez, descobrem que talvez os novos moradores não sejam tão ruins assim. Começam a rolar alguns momentos mais fofos, onde um ou outro animal se aproxima curioso, e os humanos tentam, com jeitinho, ganhar a confiança deles. Depois dessa festa completamente insana, onde cada plano deu errado de um jeito mais engraçado que o outro, tanto os animais quanto os humanos finalmente se sentam, ou, no caso dos bichos, se empoleiram e se aconchegam para conversar. É aquele momento em que todo mundo, exausto de tanto correr, brigar e rir, decide que talvez seja hora de tentar outra abordagem. Os animais, liderados pela coruja sábia e pelo esquilo maluco, finalmente explicam o que os incomoda. Eles falam sobre como o barulho das construções assustou a todos, como as árvores derrubadas destruíram casas e esconderijos, e como eles sentem falta do sossego que tinham antes da chegada dos humanos. É um momento tocante, com direito a olhares de cachorros pidões e pássaros fazendo bico triste, que quase parte o coração de qualquer um. Os humanos, tocados pela sinceridade dos animais, percebem que realmente não haviam pensado nas consequências de suas ações. Eles se desculpam e prometem fazer melhor. Com isso, decidem não apenas construir suas casas de um jeito mais ecológico e menos invasivo, mas também criar um santuário para proteger o habitat dos bichos. Eles começam a trabalhar juntos, lado a lado, com os esquilos ajudando a espalhar sementes e os humanos aprendendo com a coruja como plantar da maneira certa. Os porcos, por sua vez, tornam-se os embaixadores da amizade interespécies, sempre prontos para um abraço ou uma travessura cômica.
Eles se tornam verdadeiros mestres em trazer os humanos para atividades florestais, como brincadeiras de esconde-esconde, em que, claro, os animais sempre ganham. À medida que passam mais tempo juntos, os humanos e os bichos descobrem que têm muito em comum. Eles começam a criar um pequeno clube na floresta, onde todos se reúnem para compartilhar histórias, dividir risadas e, claro, enfrentar novos desafios juntos, como um temporal inesperado ou uma invasão de turistas que queriam transformar a floresta em parque temático. Eles aprendem a confiar uns nos outros e, mais importante, a se respeitar. Após a reconciliação emocionante, a vida na floresta se transforma em um verdadeiro espetáculo de convivência pacífica e divertida. Humanos e animais começam a formar uma comunidade inusitada, mas cheia de vida. As manhãs começam com os pássaros ensaiando seus cantos na varanda da casa, enquanto os humanos aprendem a apreciar o despertar natural, bem longe dos despertadores barulhentos. A família humana, liderada por sua filha curiosa, decide criar um Dia da Floresta, um evento semanal para celebrar a união com os bichos. Cada animal tem uma tarefa especial. Os esquilos preparam uma caça ao tesouro entre as árvores, usando nozes como pistas. A coruja organiza uma competição de sabedoria, em que, claro, ninguém nunca consegue vencer. E até os porcos, sempre animados, fazem uma corrida de lama que se torna o evento mais esperado. Todo mundo acaba sujo de lama e rindo até não aguentar mais. Nesse novo ambiente colaborativo, a floresta ganha vida de uma forma completamente nova. Os humanos constroem uma cabana comunitária onde todos podem se reunir para contar histórias, enquanto os animais criam trilhas especiais, guiando os humanos pelos melhores pontos da floresta. Os cervos, com sua elegância, organizam desfiles espontâneos, atravessando campos abertos em fila indiana, enquanto os humanos assistem, aplaudindo, como se fosse um show exclusivo da natureza. O tempo passa, e a floresta se torna um lugar mágico, um exemplo de como a cooperação pode criar algo verdadeiramente especial. Os humanos aprendem a aproveitar as pequenas coisas, o cheiro das flores, o som da chuva nas folhas, o brilho das estrelas que parecem ainda mais brilhantes no céu escuro da floresta. Eles até aprendem a entender as falas dos bichos. Cada piado e grunhido ganha significado em seu novo vocabulário natural. Mas claro, o filme não poderia terminar sem uma última surpresa. Um dia, aparece um novo grupo de desenvolvedores querendo transformar uma parte da floresta em um resort de luxo. Eles chegam com suas máquinas e planos ambiciosos, prontos para desmatar uma grande área. É quando os humanos e os bichos, agora mais unidos do que nunca, decidem que não vão deixar isso acontecer. Juntos, eles armam uma última grande pegadinha para assustar os desenvolvedores e fazê-los pensar duas vezes. Com truques ainda mais elaborados, desde imitar sons assustadores até criar pistas falsas de um monstro da floresta, eles conseguem fazer com que os visitantes indesejados saiam correndo em pânico, sem olhar para trás. E assim, o ciclo se completa. A floresta permanece intacta, os humanos e os bichos continuam vivendo em perfeita harmonia, e todos aprendem que a união faz a força, e que, às vezes, é preciso ser um pouco louco para proteger o que amamos. Deu a Louca nos Bichos termina com uma última cena, cheia de sorrisos e olhares cúmplices entre os personagens, enquanto todos se sentam em volta de uma fogueira, curtindo a tranquilidade da noite. E a mensagem final? Que a natureza tem seu próprio jeito de falar, e que quando escutamos com o coração, descobrimos que todos fazemos parte de uma mesma grande família. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.